Olá, amados, tudo bem? Louvado seja o Senhor. Agradecemos a Deus, por sua graça e sua misericórdia em nossa vida, pela oportunidade que a gente tem de estar por mais um dia aqui na nossa devocional de 40 dias de jejum e oração. Inauguraremos, a terceira semana. Já se passaram 2 semanas. O Senhor tem nos abençoado, falado ao nosso coração, trabalhado no nosso ser individualmente, e nós somos gratos ao Senhor. Como a gente está na segunda semana, às vezes você pode pensar que não dá tempo de mais ninguém entrar, pode entrar até o último dia, Claro que quanto mais cedo, melhor para a gente caminhar junto, porque jejum e oração são disciplinas espirituais. Entende-se por disciplina aquilo que você faz regularmente, habitualmente. E na vida do salvo em Cristo Jesus, a oração tem que ser permanente. E o jejum, ter esse hábito aí de tempos em tempos, consagrar o seu ser, o seu corpo ao Senhor através do jejum também. Então, é sempre muito bem-vindo. Qualquer amigo, qualquer irmão, você compartilha o link aí do grupo para que essa pessoa entre, tenha acesso às informações, às devocionais, e possa caminhar conosco nesse processo. Como de costume, chamo-me Júlio de Carvalho, sou um homem pardo, calvo, corto meu cabelo à máquina, tenho aproximadamente 1,80 m, uso óculos e hoje estou vestindo uma blusa verde de brim, uma blusa social de manga comprida, dobrada aí até a altura do cotovelo, ou ali um pouco abaixo do cotovelo. Atrás, uma parede branca, sempre em respeito, em consideração e mais do que isso, em amor aos nossos amigos e irmãos que são pessoas com deficiência visual, para que eles tenham aí essa medida de acessibilidade. Bom, queridos, vamos lá. Terceira semana, como prometido, agora a gente vai entrar mais no campo da família, vamos orar pela família, vamos interceder pela família, pelo casamento, pelos filhos. Daqui para frente a gente vai nesse processo até aí o final da campanha, o final desse propósito, podendo aí no final a gente retornar ao assunto igreja, e acho que esse é o caminho que a gente precisa seguir mesmo para a gente pensar na nossa missão como igreja. Então eu peço a você que abra sua Bíblia no livro do Gênesis, o início, no capítulo 1, o verso 26 e 27. Esses versos dizem o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém. Versão utilizada, NVI, Nova Versão Universal. O versículo destacado é o versículo de número 16, mas apenas a parte A, que trabalharemos nessa devocional em cima desse trecho, das Escrituras, que diz: Então Deus disse, façamos os seres humanos, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Hoje, 15º dia da nossa campanha de 40 dias de jejum e oração, inauguraremos, como falamos na semana passada, e já falamos também, falamos na devocional de ontem, e falamos também agora no início, inauguraremos um ciclo, de devocionais voltadas para a família, Então, será o bombardeio das nossas orações agora às nossas famílias, para que o nosso lar compreenda, ou seja, aprenda e conheça. Lembrem-se disso, conhecer no sentido de experimentar o amor de Cristo Jesus e sejamos cheios da plenitude de Deus. É isso que a gente quer para o nosso lar,
para a nossa família, para as nossas relações domésticas. Sermos cheios de toda a plenitude de Deus, ter um lar abençoado, no nome de Jesus. Nessa semana, a nossa conversa será sobre o ministério sacerdotal do homem. Então, homens, vamos nos preparar, mas é claro, né? É uma conversa com homem, mas não é só para homens, e sim sobre homem, né? Então, todos aí participarão, precisam participar para a gente poder entender mais desse ministério, desse sacerdócio que é ser homem e principalmente um chefe de família. Mas aquele que é solteiro e ainda não é chefe de família já vai aprendendo para que o seu casamento seja uma bênção. Antes, como ponto de partida, precisamos entender essencialmente, né, originalmente, inicialmente, a natureza do ser humano criado por Deus. Isso aqui é muito importante porque toda vez que a gente fala que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, sempre vem aquela discussão de que, mas Deus não é físico, né? Deus não é um homem físico. Então, como que ele nos criou sendo assim, humanamente físicos, né? Substanciais, diríamos assim. Então, Deus não está falando desse sentido. A nossa aparência física não é como a aparência de Deus. O texto diz que Deus é espírito. Nós somos espíritos, sim, mas temporariamente estamos habitando em um corpo. Então, quando Deus fala que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não está falando desse aspecto físico, né, que nós temos. Na verdade, o que ele está falando é de parte de seus atributos comunicáveis. Quando as três pessoas da divindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, em comum acordo, fizeram o ser humano à sua imagem conforme a sua semelhança, toda a criação, inclusive o ser humano, nessa época, né, nesse momento, toda a criação ainda não tinha sido corrompida. Então, na verdade, o que Deus está falando nesse processo, essencialmente, é do atributo relacionado à justiça e à santidade. Então, Deus nos fez, sim, com os atributos, com todos os atributos comunicáveis. O que são atributos comunicáveis? São características que Deus tem, que Ele atribuiu ao ser humano. Falamos já sobre isso em nossas devocionais, mas a gente repete ao nosso irmão e amigo recém-chegado. Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Quais são os comunicáveis? Ele deu características para o ser humano que ele também as tem. Amor, perdão, sabedoria, justiça, santidade, alegria. Então, são características que Deus tem que Ele atribuiu ao homem quando Ele criou. E existem os atributos incomunicáveis, aquilo que só Deus é. Ele não tem como Ele comunicar ao homem, não que Ele não queira, Ele não tenha poder, mas que realmente isso divide, né? Separa quem é a divindade e quem é o ser criado. Então, por exemplo, Deus é eterno, Ele sempre existiu, Ele é o início e o fim. Ele é infinito, Ele é autoexistente, ninguém criou Deus, mas Deus cria, né, alguém ou alguma coisa. Deus é onipotente, todo o poder do mundo está na mão dele, o homem não tem todo o poder do mundo. Esses são os atributos incomunicáveis. Mas quando a Trindade Santa fez o ser humano, né, toda a criação ainda não tinha sido corrompida pelo pecado. Então, dois desses atributos comunicáveis, por exemplo, dentre outros, a justiça e a santidade, o homem vivia de forma plena. Ele era totalmente separado, né, para Deus, consagrado a Deus, e também plenamente justo. Porque não havia pecado para que ele não pudesse agir de forma não piedosa. O homem era piedoso e era santo, era a justiça de Deus e era a santidade de Deus. Mas com a queda do homem, esses atributos foram contaminados. O que o texto diz, né, no caso a essência do ser humano foi concebido, como falamos, sob plena justiça e santidade. Mas devido à queda diante e pelo pecado, o ser humano precisaria retornar à sua plena condição de justiça e de santidade.
Como que o homem retorna a essa plena condição de justiça e santidade? O texto em Efésios capítulo 4, 24 diz isso, que essa santidade, essa justiça, ela é plenamente restaurada através de Cristo Jesus. Então, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, Ele começa a restaurar atributos comunicáveis que tinham sido corrompidos pela queda do homem e começa de novo a retomar num caminho de plenitude. Então, a justiça e a santidade estão nesses processos. Então, nós fomos criados para a justiça e para a santidade, dentre muitos outros atributos comunicáveis que Deus tem e que fez ao ser humano. Então, antes da gente pensar no nosso lar como um lar santo, antes da gente imaginar que uma campanha de 40 dias de jejum e oração vai resolver tudo em nossa vida, não vai resolver nada em nossa vida, se a gente não buscar essa plenitude de uma vida justa e de uma vida santa. Se a gente de fato não agirmos, não sermos revestidos dessa nova natureza, criados para sermos dessa forma. Criados para que verdadeiramente a gente age de uma forma justa e santa como Deus é e como Deus quer. Assim, seríamos recriados, uma espécie de recriação do ser humano a partir dessa nova natureza. Seríamos então conforme a semelhança de Deus. Então, quando Deus fala que fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança, é que Ele deu ao homem esses atributos. E que parte desses atributos, na verdade, para mim, não só parte, todos eles foram corrompidos pela queda. Mas em Cristo Jesus começa essa restauração dessa plenitude. Então, viver algo em nosso lar, viver algo pleno, algo tremendo de Deus, precisa passar por essa restauração, precisa ter esse novo nascimento. Então, se você ainda não teve uma experiência com Cristo Jesus, precisa reconhecer que é pecador, precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus e Ele governar a sua vida, habitar em sua vida de forma permanente. Ele tem que governar, Ele tem que presidir o seu ser. Então, é nesse sentido que a gente foi essencialmente criado para praticar a justiça e viver em santidade. O que Deus quer de fato é isso da nossa vida, que após revestidos dessa nova natureza, semelhantes a Deus em justiça, ou seja, sendo íntegro, a justiça, integridade, retidão, caráter de Cristo, a gente possa ser semelhante a Ele, correspondente também em santidade. Então, quando Deus vem em nossa vida e restaura o nosso ser a partir de Cristo Jesus, é para que essencialmente a gente retome isso. Queridos, o objetivo dessa devocional é trazer à luz a importância inegociável e essencial de, tendo crido em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nosso novo ser, criado por Deus, parecido com a sua natureza, conduza-nos em justiça e santidade. Do contrário, nosso lar, nosso casamento, nossos filhos, nossas relações não experimentarão o amor de Deus. Consequentemente, jamais seremos cheios de toda a plenitude do próprio Deus. Iniciamos sim, uma semana voltada para o nosso lar, para o nosso casamento, para a educação dos nossos filhos, para a libertação. Há famílias que precisam de libertação em áreas do casamento, famílias sofrendo com adultério, famílias sofrendo com relações violentas de todo tipo, violência sexual, violência verbal, violência financeira, violência física, filhos enveredados nas drogas, em vício de jogo. O jogo hoje tem entrado nos lares, destruído casamentos, relações entre pais e filhos, marido e esposa. Amados, para o Senhor poder entrar na nossa vida, entrar na nossa família, é inegociável, é essencial que Cristo seja o Senhor e Salvador de cada vida. E aí sim, tendo Cristo entrado em cada coração, a gente vai ser revestido dessa nova natureza e seguiremos nesse caminho de plenitude, de justiça e de santidade
que é um atributo, caráter, né? Uma característica, melhor dizendo, do próprio Deus. Do contrário, não adianta. O mundo jaz no maligno. Nesse mundo teríamos lutas e aflições. Teremos lutas e aflições. Isso é para o salvo em Cristo Jesus também. Então você imagina, com Cristo os desafios já são enormes de viver essa plenitude, essa justiça, essa santidade, tudo que Deus tem para a gente. Imagina você sem Jesus Cristo, sem ter reconhecido Ele como Senhor e Salvador. Imagina você que se afastou do caminho do Senhor e insiste em permanecer longe da igreja, do corpo de Cristo, daqueles que vão andar juntos com você. Imagine você que está numa igreja local, mas insiste em dizer que não precisa da igreja, né? Está filiado, mas acha que pode andar sozinho, né? Só você e Jesus. E as devocionais anteriores que falamos bastante sobre isso. Amados, o tempo se aproxima, né? Os dias são difíceis e a necessidade da gente entregar a vida para Jesus, né? Pedir que esse novo ser seja restaurado, que Deus governe a nossa vida para que plenamente a gente possa caminhar em justiça e em santidade, são mais que necessários que aconteçam rapidamente. Quero convidar você a orar, colocar-se de joelho. Agora sim, partindo dessa realidade, dessa necessidade, dessa verdade de que a gente precisa dessa natureza, né? Viver em justiça e em santidade de uma forma plena, caminhando para essa plenitude. Agora sim, nos próximos estudos, direcionaremos as funções de cada um na família e começaremos nessa semana pelo ministério sacerdotal do homem, do pai de família, do chefe do lar, daquele que Deus levantou para poder abençoar o governo da sua casa. Amém? Senhor, nós queremos nessa hora agradecer o Senhor por essa nova natureza que temos em Cristo Jesus. Muito obrigado porque o Senhor está restaurando. Estamos, ó Deus, no caminho dessa plenitude de uma vida justa, íntegra, correta, com caráter de Deus, mas também, Senhor, nessa semelhança compatível com o Senhor, em santidade, ó Deus, em pureza, em afastar-se do pecado, Senhor, totalmente e vivermos para a Tua glória. Por isso pedimos, Deus, em nome de Jesus, que em tudo o Senhor dirija a nossa vida. Aqui estão, Senhor, também os pedidos que nós sempre realizamos, que estão, ó Deus, diante do Senhor. Ó Deus, pedimos a Ti, ó Deus, pela salvação daqueles que ainda não tiveram o encontro contigo, ó Deus, mas que convivem conosco, que estão, ó Deus, acessíveis, ó Deus, a pregação da Tua palavra através do nosso testemunho e através também da nossa vida. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que revestidos, ó Deus, dessa nova natureza, a gente possa caminhar plenamente, ó Pai amado, na justiça, Senhor, e na santidade. Queremos pedir ao Senhor que, ó Deus, nesse período de jejum e oração, Senhor, nós, cada um de nós, eu, ó Deus, a minha família, a minha esposa e os meus filhos, cada lar, Senhor, seja plenamente abençoado pelo Senhor. Que todos, ó Deus, tenham um encontro com Cristo e possam, ó Deus, diante da diversidade da vida, crescer em comunhão, ó Deus, crescermos, ó Deus, ajustados à Tua palavra, ó Deus, em justiça e em santidade. Bendito seja o Teu nome, louvado seja o Senhor, e que cada um de nós, ó Deus, homens, ó Deus, sacerdotes do nosso lar, mas também, Senhor, os filhos, a esposa, cada um assuma o seu papel de intercessor, ó Deus, em sua família. Todos nós temos responsabilidade. O homem foi chamado a administrar, ó Deus, a governar o seu lar, no temor ao Senhor, mas, ó Deus, a intercessão cabe a todos. O pai orando pelos filhos e pelo casamento, a esposa orando pelos filhos e pelo casamento, os filhos orando uns pelos outros, pelos irmãos e também orando pelos casamentos dos seus pais. Pai amado, levanta-se um povo abençoado, um povo de intercessores para poder viver as maravilhas que o Senhor tem para o teu povo e anunciar a tua palavra. Muito obrigado, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Amados, a semana inicia mais uma vez. Deus abençoe você e sua família. Estamos juntos em nome de Jesus. Amém.